Aplicou agora há pouco uma goleada histórica no estádio Beira-Rio, 7-1 para cima do Santos, no jogo onde todo mundo achava que seria complicado, jogo que poderia rebaixar o Internacional, e o Inter faz uma goleada histórica que vai ficar marcada para sempre. Mas no vídeo de hoje eu quero te trazer exatamente os bastidores dessa goleada após o jogo, porque o técnico Eduardo Cudê parou para falar e deu uma coletiva sobre essa situação, e eu quero te falar exatamente porque ele disse sobre a renovação de contrato. E a resposta dele não foi tão interessante. Além disso, também quero te falar sobre os três jogadores que pararam para falar na zona mista, e cada um falou uma coisa importante. O René e o Maurício, inclusive, falaram sobre a permanência do técnico Eduardo Cudê para 2024, e além disso, o Alan Patrick também parou para falar, porque fez um golaço, fez o segundo gol, que foi um absurdo de gol, e ele falou também sobre esse momento do Internacional e esse próximo capítulo que o Inter tem que ter nessas últimas 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos aqui com mais informações do Internacional depois desse pós-jogo de Inter e Santos. Eu tinha certeza que tu esperava que esse jogo aqui ia ser dificílimo, complicadíssimo. Pois bem, eu também achava isso, mas não foi o que se repetiu. O Inter que termina o primeiro tempo vencendo por 4-0, no segundo tempo, né, faz ali um 3-1 e o resultado final é um 7-1, resultado magnífico para o Internacional. O Inter que era o pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 23 gols marcados, e a partir de agora já chega a mais de 30 gols na competição, e agora não é nem perto um dos 4 piores ataques depois dessa goleada surreal que o Inter aplicou. Mas só antes de continuar esse vídeo, eu peço para te deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular sempre vai ficar notificado, tá bom? Começando aqui com as informações, começando sobre o pós-jogo do Internacional, né? Porque o técnico Eduardo Cudê parou para falar na entrevista coletiva, obviamente isso ia acontecer, e entre as principais coisas que ele falou, né, sobre essa vitória, disse que o Inter já tinha jogado dessa maneira no Clássico Grenal, e é verdade, né? O jogo do Clássico Grenal ficou muito barato para o Grêmio, se não fosse, por exemplo, as duas falhas do goleiro Rocher, e além disso, né, o Inter tivesse aproveitado melhor as oportunidades, o Inter conseguiria também no Grenal ter feito 4, 5 gols, e também ter tido goleado, por exemplo, o rival. Além disso, ele foi perguntado, isso era óbvio que iria ser perguntado, sobre a pauta de eleições e sobre a pauta Cudê 2024. E ele disse: o meu futuro nesse momento não importa. O meu futuro é a próxima quinta-feira, o jogo que o Inter tem contra o Vasco da Gama no São Januário, e eu tenho um contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro desse ano, e até essa data eu serei treinador do Internacional e eu sou 100% Inter. Porém, a pior parte vem agora. Depois disso, ele não garantiu uma permanência. Ele falou sobre as eleições, disse que não quer se meter, disse que tem contrato até o fim da temporada e não pretende renovar agora. Mas disse e voltou a falar isso, ele já tinha falado isso no jogo contra o Bahia e voltou a falar agora: eu sou muito amigo do presidente Alessandro Barcelos, mas eu não vou me meter nas eleições. O que isso dá a entender? Dá a entender que uma permanência do técnico Eduardo Cudê, realmente o Cudê quer o Alessandro Barcelos no próximo ano como presidente do Inter. E a tendência, pelo que ele deu a entender, é que caso o Roberto Melo seja eleito como novo presidente do Internacional, existe uma boa possibilidade do Cudê não ficar para o próximo ano. Ele deu a entender isso na entrevista coletiva. Um outro ponto negativo dessa resposta dele, para quem quer a permanência do Cudê na próxima temporada, é ele dizendo: olha, até o dia 31 de dezembro eu sou 100% do Internacional. Porém, depois disso, eu não posso garantir nada. Então, isso é algumas preocupações que a gente tem que ter caso, né, obviamente. Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu quer o Cudê para 24 ou se tu buscaria um novo treinador. Eu acho que com 3 meses de trabalho, o Cudê conseguiu fazer coisas muito importantes no Inter. Se não fosse ele ter colocado muitas vezes o time reserva no Campeonato Brasileiro, hoje o Inter estaria muito mais acima na tabela, mas óbvio teve que colocar a equipe reserva em função da Libertadores que o Inter disputava. O Inter não tinha, por exemplo, 2 times assim de tanta qualidade. Mas continuando ainda mais, porque na zona mista novamente foi perguntado. O René e o Maurício foram perguntados sobre a permanência de Cudê para 2024 e se ela seria uma boa notícia. Se o 2024 o Inter começaria bem se tivesse o Cudê na casa mata.
Começando com o Maurício, que foi o primeiro a parar na zona mista, disse que o Inter criou boas oportunidades, né, que é um time que, por mais que fosse o pior ataque do Campeonato Brasileiro, se a gente conseguir uma classificação para a Libertadores no próximo ano, tá ótimo. Né? Realmente, muitos jogadores do Internacional ainda acreditam que existe mesmo essa possibilidade do Inter conseguir uma vaga na Libertadores no próximo ano. Só para vocês terem uma ideia, o Inter tem 10 jogos para acontecer agora. Para o Inter conseguir chegar na sexta colocação, que é onde leva uma pré-Libertadores, o Inter terá que vencer 9 jogos dos próximos 10. Então é algo muito difícil para o Inter nesse momento, né, fazer essa sequência complicadíssima. Mas a tendência... O Inter tem uma sequência mais tranquila. O Inter tem, por exemplo, Vasco da Gama no São Januário. O Inter tem o Coritiba, o América Mineiro em casa. Depois o Inter tem o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro que nunca, por exemplo, perdeu, nunca venceu no Mineirão, só venceu no Independência dentro deste Campeonato Brasileiro. Então toda essa situação também está sendo falada nesse momento, tá bom? Mas falando sobre a permanência do Cudê, o Maurício disse exatamente a seguinte coisa: olha, uma continuidade, e o René falou isso também, olha, a continuidade de trabalho é sempre muito importante. O Maurício, ele já quis esquivar um pouco dessa pergunta, ele não quis responder de uma maneira muito clara. O René, ele foi mais claro: olha, por mais que a gente saiba que essa situação não está definida, uma continuidade de trabalho é sempre muito importante. A gente vem trabalhando bem, e sempre uma quebra de trabalho para nós jogadores é muito ruim, porque daí a gente tem que se adaptar a um novo trabalho, né? Tem que mudar totalmente a rota do que já vinha sendo feito. Então o René dá a entender que René, quer a permanência do Daniel Cudê. O Maurício também deu a entender isso, mas o Maurício quis ficar mais em cima do muro. Não quis responder muito essa situação, até porque o Maurício não vai ficar no próximo ano. O Maurício que vai ser vendido no fim da temporada. E o último a parar na zona mista foi o Alan Patrick. O Alan Patrick que falou, né, sobre essa partida, falou que o Inter tinha que buscar melhorar as oportunidades que tinha. O Inter vinha criando muito, mas vinha convertendo pouco. A estatística que foi tirada, por exemplo, dos últimos jogos, é que o Inter precisava de 13 finalizações para fazer um gol. 13 chutes para fazer um gol. Hoje, o Inter fez 7 gols com 14. Pô, melhorou e muito essa estatística do Internacional. E o Alan Patrick falou sobre essa situação. O Alan também falou sobre essa busca agora do Inter nessa reta final por uma vaga na Libertadores. E aí eu volto a falar para vocês. Esse grupo do Internacional quer a vaga na Libertadores. Não estão pensando em Z4, não estão pensando em 45 pontos, não estão pensando em vaga na Sul-Americana. Esse grupo, ele quer vencer os 9 jogos de 10 para ir à Libertadores no próximo ano. Isso é algo muito legal, porque os jogadores sabem que eles têm capacidade e o Inter tem time. Seria muita pena, seria algo triste não ter esse elenco que pratica um belíssimo futebol, um dos melhores futebols do futebol brasileiro, não estar na Libertadores no próximo ano. Seria uma baita injustiça, graças ao Inter não ter colocado o time titular em boa parte do Campeonato Brasileiro. Mas essa vitória que valeu para o Inter se afastar do Z4, o Inter abriu 5 pontos em relação ao 17º colocado, e o melhor de tudo, o Inter agora vai para uma sequência onde mata de vez a chance de ser rebaixado. Onde pega exatamente o 17º colocado, que é o Vasco, no São Januário, e depois vai para 2 jogos um pouco mais tranquilos, contra Curitiba e América Mineiro, ambos no estádio Beira-Rio, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre esse jogo, sobre as falas após o jogo também. Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!